é o segundo livro da Bíblia, e Êxodo significa saída. Por que saída? Porque fala sobre a saída do povo de Israel da terra do Egito, como Deus livrou o povo israelita da escravidão no Egito e tirou-os dali. Então, Êxodo significa saída. Deus tem uma palavra para você nesta noite, e a palavra é no sentido de não desistir. Parece que Deus, desde ontem, está falando sobre não desistir. Tanto é que a mensagem que o evangelista Luciano trouxe ontem, o texto que ele falou sobre a pesca maravilhosa, era um dos pontos da mensagem de hoje. Eu já tinha planejado, Deus já tinha colocado no meu coração, tinha estruturado, e era exatamente o que ele falou ontem, era um dos pontos da mensagem de hoje, sobre não desistir. Talvez você chegou aqui nesta noite pronto para desistir de alguma coisa. Talvez a sua própria vida espiritual se sentiu tentado a voltar atrás. Talvez seu casamento, talvez alguma coisa relacionada à sua vida profissional, talvez uma situação difícil, você queira recuar. Mas a palavra do Senhor para a tua vida nesta noite é: não desista. E nós vamos ler o texto de Êxodo 14. O texto é um pouco extenso, mas eu vou ler o inteiro mesmo assim. Afinal, ler a Bíblia nunca é demais, nunca faz mal. Então vamos ler o capítulo 14, todo ele, para que a gente tenha uma compreensão daquilo que estava acontecendo no texto lido. Diz assim, Êxodo 14: Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixa-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que vocês veem hoje. O Senhor lutará por vocês, então somente acalmem-se. Então disse o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam em frente
que sigam avante, que marchem. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar, e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra, cavaleiros do faraó foram atrás deles, até ao meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra, sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra, os seus cavaleiros, todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita, outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Senhor, nós queremos te louvar pela tua palavra nesta noite, tua palavra que fala conosco, da tua palavra que nos alenta, que nos anima, que nos conforta, que nos consola, que nos direciona, que nos mostra o caminho, que é a nossa luz, é a nossa bússola, é o nosso guia. A tua palavra que é a nossa espada, a tua palavra que é a nossa companheira, a tua palavra que vai à nossa frente, a tua palavra que é a nossa retaguarda, a tua palavra que não falha, a tua palavra que é infalível, a tua palavra que é eficaz, a tua palavra que não muda, a tua palavra que é sempre fiel. Nós queremos te louvar pela tua palavra nesta noite, Pai. Pedir que através da tua palavra tu guie os nossos caminhos, orienta-nos em cada passo a seguirmos, que nós possamos, Pai, sermos obedientes à tua palavra e sairmos daqui revigorados por esse bálsamo, revigorados por esse remédio, Pai, fortalecidos por essa vitamina espiritual. Seja assim sobre a vida dos teus filhos, seja assim sobre a vida do teu povo, hoje e sempre. Amém. Queridos, esse texto muito conhecido de todos, creio que aqui todo mundo conhece, a travessia do Mar Vermelho, fato que se tornou em filme, fato que já foi mostrado em episódios na TV, fato que já foi também mostrado em quadros, pinturas. Travessia do Mar Vermelho, a coisa que intriga até mesmo a cabeça de muitos teólogos. Uma certa vez, um seminarista, ainda jovem, ele estava estudando a Bíblia, e ele tentando entender essa passagem, ficou pensando: poxa, poder do nosso Deus, abrir o mar, fazer com que um povo
de cerca de quase 2 milhões de pessoas atravessassem por meio de todo esse mar. Aí um professor mais antigo, professor já há muitos anos no Evangelho, disse para ele: não, meu filho, você um dia vai compreender melhor isso aí. Não é que o mar se abriu, é que lá na região onde isso aconteceu, existe uma parte do mar que é mais rasa. E o que aconteceu foi exatamente isso. Os israelitas descobriram essa parte mais rasa do mar e atravessaram. Então, aquele teólogo quis dizer que Deus não havia aberto o mar. Aí o seminarista, ainda encucado, pensou assim: poxa, então o milagre foi maior. Porque como é que pôde Deus afundar todo um exército com seus 600 carros de guerra numa parte rasa do mar? De todo jeito, Deus fez o milagre, ou abrindo o mar, ou como queira alguns teólogos acreditar que atravessaram numa parte mais rasa. De todo jeito Deus fez o milagre, porque abrindo o mar, ou fazendo um exército inteiro afogar-se numa água rasa, é um milagre. Mas nós cremos que Deus realmente abriu o mar, exatamente como está escrito. Vocês podem imaginar um vento soprando no meio do mar, águas indo para um lado, outra parte de águas para outra banda, formando no meio um caminho, parede de água de um lado, parede de água do outro. Eu fico imaginando que era como um aquário. Quem já foi no aquário de Santos ou aqui no Guarujá, sabe que tem aquelas paredonas de vidro, você vê os peixes de um lado, vê os peixes de outro. Eu fico pensando que a travessia dos israelitas pelo meio do mar foi exatamente assim. Eles atravessando, e enquanto atravessavam, estavam contemplando aquele aquário natural, lindo, formado pela mão de Deus. Mas o que Deus quer falar conosco através desse texto, dessa palavra nessa noite? É para você não desistir, é para você seguir em frente, é para você enfrentar o obstáculo, para você enfrentar o perigo, para você não desistir, mas resistir. Não desistir, mas resistir. Veja a situação dos israelitas. Era noite, estavam na beira do mar, não dava para ir para frente. De um lado montanha, de outro lado também. Imagine aqui, ó, mar, montanha, montanha, e atrás vinha vindo um exército, que só de carros de guerra, sabe quantos eram? 600 carros de guerra, cada um com um oficial, seus cavaleiros e tudo mais. Era muito carro de guerra. Você imagina que os carros de guerra tinham lâminas nas suas laterais. Um carro daqueles de guerra causava um estrago terrível. Imagine, seriam aqueles israelitas totalmente destroçados. Eles não estavam preparados para a guerra. Eles acabavam de sair do Egito, não tinham armamentos, não tinham como se defender. Agora imagine a situação: mar na frente, montanha de um lado, montanha de outro, um exército vindo atrás. O povo pensou em desistir. Fala: Moisés, que isso, Moisés? Por que tu não nos deixou no Egito? Preferíamos ser escravos para o resto da vida do que morrermos aqui no deserto, morrermos na beira da praia, morrermos na beira do mar. Moisés, a gente já não tinha falado para tu nos deixar em paz lá no Egito? Por que não nos deixou lá? Primeira reação do povo: voltar atrás. Se eles pudessem naquela hora se render ao exército e falar, dizer: olha, nós vamos voltar, nós queremos ser escravos para sempre, permita-nos voltar, eles fariam isso. Vocês acreditam? A primeira reação foi querer desistir. Eles estavam com a liberdade nas mãos, mas queriam abrir mão da liberdade, queriam abrir mão daquilo que eles tinham conquistado. E olha que foi uma conquista difícil, custou. Deus teve que enviar 10 pragas para que Faraó soltasse eles, para que Faraó abrisse mão. Deu trabalho ou não deu a libertação deles? Como deu?
Mas eles queriam abrir mão de tudo isso, eles queriam desistir, eles queriam voltar atrás. Glória! Moisés, a melhor coisa é nós sermos escravos para sempre, para o resto da vida, morremos na escravidão. Que coisa! Tudo isso por falta de coragem de lutar. Muitas vezes a falta de coragem de lutar nos deixa na situação estagnada, nos deixa parados, nos deixa na situação de escravidão. Preferimos ficar escravos, preferimos ficar presos, preferimos ficar numa situação incômoda do que avançar mar adiante, avançar mar em frente. Nenhum deles teve a disposição de dizer, não, eu vou me lançar no mar, vou nadar, vou até me afogar, vou me afundar, mas eu não volto para trás, eu não volto para o Egito. Nenhum deles falou isso. Todos pensaram em voltar atrás. E Moisés, naquela situação, eles parados ali na frente do mar, imagine, 2 milhões de pessoas, uma praia cheia, cheia, cheia. E eles ali parados, olhando para as águas, olhando para as montanhas de um lado e do outro, e lá atrás, bem lá atrás, já podia se avistar o exército faraó que vinha. Assim, uma nuvem de gafanhotos. E agora? Deus teve que intervir e falar, Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam em frente, que sigam avante. Mas seguir avante para onde? Para o meio do mar? Não é interessante? Deus estava mandando eles seguir em frente, mas para onde? No meio do mar? Ó, se Deus dá uma ordem, a gente tem que cumprir, não importa, ainda que Deus esteja mandando a gente ir para frente, para o meio do mar, para cima do problema, para cima do perigo, para cima da situação que a gente quer evitar. Se Deus falar para você, vai, siga em frente, avante, não desista, não desista. Ó Moisés, não clame a mim, siga em frente. Você tem nas suas mãos um instrumento, uma vara. Erga ela, estenda sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. E no versículo 13, Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Olha, eu fico percebendo nesses versículos, a atitude de fé de Moisés. Eu vejo nesses versículos, a atitude de fé de um líder. Imagine a situação, você conduzindo um povo de cerca de 2 milhões de pessoas, no meio tinha crianças, tinha adolescentes, tinha jovens, velhos, todo tipo de gente. Aí você fica pensando, meu Deus, todo esse povo está na minha responsabilidade, e agora? E se eles morrerem todos? Não é melhor a gente recuar, nos entregarmos aos egípcios? Mas Moisés, naquela frieza dele, naquela fé, naquela convicção, ele simplesmente disse, não tenham medo, fiquem firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês veem. O Senhor lutará por vocês, então somente acalmem-se. Percebam, Deus não tinha feito nada ainda até aí, nada tinha acontecido, mas Moisés já estava profetizando, Moisés já estava declarando a palavra de vitória, Moisés já estava antevendo aquilo que iria acontecer. Ele não imaginava como aconteceria, mas percebam que ele já liberou a palavra da vitória, ele já liberou a palavra do êxito, ele já disse, olha, vocês nunca mais verão esses egípcios, olha, vocês verão sim hoje o livramento que o Senhor lhes trará, hoje. Que atitude de fé! Esta é a atitude de quem conhece o Senhor, só quem conhece o Senhor. E a palavra do Senhor diz que Moisés era um homem manso, o homem mais manso da terra,
e um homem que Deus falava com ele face a face, cara a cara. Lembra que Moisés, uma certa vez, quis ver o Senhor. Ele viu o Senhor numa sarça ardente, teve um contato pessoal no seu chamado. Outra vez, ele quis ver o rosto do Senhor. O Senhor não permitiu. Moisés, olha, ninguém jamais viu o meu rosto, mas permitiu que ele tivesse um pequeno vislumbre da presença dele, como se fosse pelas costas. Mas Moisés tinha intimidade com o Senhor, ele conhecia Deus. E a pessoa que conhece a Deus, tem intimidade com o Senhor, no momento desse não fraqueja. Pode vir o mundo inteiro contra você, pode os problemas do mundo inteiro estar sobre você, contra você, na sua frente, diante de você, perseguindo você. Você conhecendo o Senhor, você sabe que Ele dá livramento. Quem é o Senhor? E aí, olha, Ele fala com aquela convicção: não tenham medo, fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que vocês hoje veem. O Senhor lutará por vocês, então somente acalme. Moisés empenhou a palavra dele. Já pensou? Isso diante de 2 milhões de pessoas. Ele não teve medo, ele teve coragem, ele teve ousadia, porque ele confiava no Senhor. Foram 40 anos de deserto. Os primeiros 40 anos da vida de Moisés foi no palácio. Não tinha ainda um conhecimento pessoal íntimo com Deus, tanto é que no final desses 40 anos ele mata o egípcio. Ele era um homem assassino. Depois fugiu para o deserto, ficou 40 anos no deserto. Lá nos 40 anos do deserto, teve o contato pessoal com Deus, viu a Deus na sarça ardente, teve encontro com Deus, a vida dele foi mudada. E os últimos 40 anos ele passa no deserto também, só que agora conduzindo o povo à terra da promessa. Moisés, então, nessa convicção, acalma o povo, declara que eles ali teriam vitória, teriam êxito, porque o Senhor lutaria por eles. E aí então o Senhor fala com Moisés. Muitas vezes a gente espera Deus falar conosco para a gente tomar uma atitude, não é assim? A gente é super dependente de ouvir a voz de Deus. Nós somos muitas vezes crianças espirituais querendo depender de Deus em tudo, querendo ouvir a voz de Deus em tudo, numa situação difícil. Entenda, numa situação difícil, quando os problemas vêm para a gente não tem coragem de dar um passo. A gente não tem coragem, fé de declarar a vitória. Mas veja bem a coragem, a fé de Moisés. Antes que Deus falasse, ele já estava declarando a vitória. Ele já tinha tomado uma atitude de fé. Entenda bem, não que nós não devamos buscar, querer ouvir a voz de Deus. Temos que ouvir a voz de Deus, temos que buscar a orientação. Mas eu estou dizendo no sentido de ter coragem. Muitas vezes nós não temos coragem de dar um passo. Muitas vezes nós ficamos paralisados de medo, dependendo de ouvir a voz de Deus. Mas Moisés teve a coragem de declarar a vitória, de acalmar o povo, antes mesmo de ouvir a voz de Deus, que ele já sabia que a vitória era certa. E aí, no versículo 15, só então o Senhor fala a Moisés: Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara, estende a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Agora, eu fico pensando, outra atitude de coragem de Moisés. Nos quadros sobre o Mar Vermelho, a gente vê Moisés em cima de uma pedra, em cima de uma rocha, na beira do mar, estendendo a vara e as águas se abrindo, e o povo tudo atrás olhando. Moisés não teve medo de pagar um mico, Moisés não teve medo de passar vexame, Moisés não teve medo de ser envergonhado. Deus falou, ele pegou a vara, subiu lá na rocha e estendeu sobre o mar. Ele não ficou pensando, e se não acontecer nada?
E se falhar? E se for coisa da minha cabeça? E se eu fizer isso e o mar não se abrir, não acontecer nada, eu pagar esse medo? Não teve esse medo. Deus falou, está falado. Se Deus falou que ia abrir o mar, ia. E detalhe, isso nunca tinha acontecido antes. Ninguém tinha feito isso. Nunca. Em toda a história tinha acontecido uma coisa dessa. Ele podia muito bem duvidar, não podia? Falou, ô Senhor, mas não dá para tu dar um sinalzinho antes? Não dá para tu começar a abrir, aí eu vou lá e subo? Não, Moisés, é você, Moisés, você que vai ali subir, vai erguer a sua vara, vai estender a mão sobre o mar e as águas vão se abrir. Para uma pessoa comum, isso poderia ser meio incabível, mas para quem já conhecia Deus, e outra, Deus já tinha também se manifestado a Moisés através das 10 pragas. Para quem liberou aquelas 10 pragas, fez todos aqueles milagres, não seria difícil fazer mais esse. Moisés então, obedecendo a voz do Senhor, pegou a sua vara, estendeu sobre o mar, e as águas se abriram através do vento, que jogou uma parte das águas para o outro, uma parte das águas sobre outra banda. Um vento forte oriental, versículo 21, soprou toda aquela noite, as águas se dividiram. 22, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar, em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Muitas vezes nós tememos os ventos, né? Achamos que vento só traz coisa ruim, achamos que vento só vem para derrubar, destruir, causar estragos, e realmente ventos fortes muitas vezes causam isso, mas muitas vezes o vento vem para ajudar, muitas vezes o vento vem para trazer livramento, como no caso aqui. O vento soprou a noite toda, mas enquanto o forte vento oriental soprava, ia dando condições para o povo passar em meio às águas. Guarde isso, os ventos nunca são, nem sempre são prejudiciais. Os ventos podem vir para um propósito bom na nossa vida também. Se foi mandado por Deus, se foi permitido por Deus, vai trazer algum benefício para a nossa vida. E durante toda aquela noite, o vento forte soprou, os israelitas puderam atravessar no meio do mar, e Deus deu um grande livramento, afogando depois todos aqueles egípcios no meio do mar. Queridos, linda essa história, né? Lindo esse fato, que Deus quer dizer para nós: não desista, siga em frente, marche, não pare de marchar, siga avante, não desista, vá em frente, resista. No capítulo 21, ou melhor 32 do livro do profeta Jeremias, versículo 17, olha a oração bonita que o profeta Jeremias fez ao Senhor. Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra, pelo teu grande poder e por teu braço estendido, nada é difícil demais para ti. Mostras bondade até 1000 gerações, mas lanças os pecados dos pais sobre os filhos. Ó grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos exércitos. Grandes são os teus propósitos, poderosos os teus feitos. Os teus olhos estão atentos aos atos dos homens. Sabe o que Jeremias está dizendo? Que Deus, o Criador dos céus, Criador da terra, Criador de tudo que há, é o Deus que abriu as águas do Mar Vermelho, é o Deus que está conosco, é o Deus que nos conduz. Nós temos um Deus, que é nada mais, nada menos do que o Criador de todo o universo. Você sabe a extensão do universo? Só para a gente ter uma ideia. Se eu pegar uma nave espacial, viajando a 300 quilômetros por segundo, 300 quilômetros por segundo, dá para imaginar o que é isso?
A gente consegue imaginar um carro a 300 por hora, né, João? Carro a 300 por hora a gente imagina como. Mas já pensou em imaginar um carro viajando a 300 km por segundo? É a velocidade da luz. Se acende um facho de luz aqui, ó. Em 1 segundo, a luz viaja aí tranquilamente 300 km ou mais. É assim. Agora, imagine uma nave espacial percorrendo todo o universo 300 km por segundo. Não dá para percorrer todo o universo em trilhões de anos. Não dá. Sabe o que é trilhões de anos? Trilhões de anos. Não dá para percorrer todo o universo viajando a 300 km por segundo. Imagina a extensão desse universo. É muito grande. Muito grande. Quem criou todas essas coisas? Agora, o que ele não pode criar na nossa vida? Ele não pode abrir uma porta, aquela porta que você está esperando emprego da noite para o dia? Ele não pode resolver o teu problema sentimental da noite para o dia? Ele não pode resolver o teu problema familiar, o teu problema do casamento da noite para o dia? De um segundo para outro? Ele não pode resolver aquela situação difícil de um segundo para outro? Ele criou todas as coisas. Ele comanda esse universo. Ele abriu o mar vermelho. Abriu o mar. Para cerca de quase 2 milhões de pessoas passar no meio desse mar. Imagina o que ele não pode fazer pela tua vida para te dar um livramento, para te conduzir. O Senhor manda te dizer: este problema que você está enfrentando hoje, este problema que você está enfrentando hoje, a partir de hoje deixa de ser um problema na tua vida, porque você não mais verá esse problema na sua vida. Depois você vai me falar isso. Mas pastor, Deus mandou tu dizer aquilo naquele dia, e você acredita que segunda-feira o problema já não estava mais lá? Deus vai fazer isso. É hoje. Esse problema que está diante de você hoje, amanhã você não verá mais, porque hoje ele deixa de ser um problema. Talvez você esteja até preocupado, amanhã estarei enfrentando aquele problema, aquele mar diante de mim, mas hoje ele deixa de ser um problema. Você vai reparar isso amanhã. Eu não sei que problema é esse. Eu não sei que mar tem na tua frente. Mas o Senhor manda te dizer que é hoje. O Senhor mudou totalmente o curso da mensagem. O mar, a travessia do mar era só um dos pontos. Um outro ponto era o que o evangelista Luciano falou ontem sobre a pesca, também no sentido de não desistir. E Deus mudou. Ele fez eu mergulhar nesse texto aqui, e começar a extrair coisas. E uma das coisas que nós extraímos desse texto nessa noite é isso: o problema que está diante de você hoje, a partir de hoje deixa de ser um problema. Amanhã você não verá mais. Olha só, tome posse dessa palavra, diga: é para mim, eu creio, é aquilo ali que eu estou enfrentando, é esse problema que eu estou vivenciando. Estou livre hoje. Pode ser uma doença, pode ser um diagnóstico médico, uma situação na tua casa, no teu trabalho, na vida financeira, não sei. Mas Deus manda te dizer que hoje esse problema deixa de ser um problema. Aleluia! Mas como? Eu estou enfrentando esse problema há anos, há tempo. Como? E de uma hora para outra está resolvido. Deus não criou todo esse mundo, esse universo que eu acabei de falar, com toda a sua extensão, com uma palavra? Através da sua palavra tudo veio existir. Então Deus dá uma palavra de ordem na tua vida. Seja resolvido isso hoje. Em Marcos 11, 27 diz que tudo o que pedirem em oração, creia que já o receberam, e assim sucederá.
Quer que eu repita? Marcos 11, 24. Tudo que pedirem em oração, creiam que receberão, e assim sucederá. Ninguém me corrige? Está certo o que eu li? Ninguém corrige. Tudo que pedirem em oração, creiam que receberão, e assim sucederá. Está certo? Se der para projetar, melhor para o pessoal ver se está certo aí. O que está errado aí? Tudo que pedirem em oração, creiam que receberão, e assim sucederá. Está certo? Ninguém tem diferente aí na sua tradução? Marcos 11, 24. É isso mesmo que eu li? Credes que? Alguns têm essa tradução, mas a tradução mais correta, o que está na minha aqui, é o seguinte: tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam. Creiam que já o receberam, e assim sucederá. Os verbos do original grego, eles têm uma pequena variação no português. A conjugação dos verbos em grego é um pouquinho diferente da conjugação do português. Quem traduziu a Bíblia assim, dizendo creiam que receberão, não traduziu da melhor forma. A melhor forma de traduzir esse versículo é creiam que já o receberam, passado. Se vocês pedirem em oração, já era, já aconteceu, já receberam. Se isso é vontade de Deus, vocês já receberam. Não vai acontecer, já aconteceu. Já aconteceu. O nosso Deus é o Deus do já. Se Ele tem algo a fazer, Ele quer fazer, Ele faz já. Para que esperar mais? Por isso Ele te diz, esse problema deixa de ser um problema na tua vida hoje. Hoje. Você já recebeu essa vitória. Já aconteceu no mundo espiritual. A nossa vida é como uma câmera ligada à internet. As coisas já aconteceram, mas ainda não passou na tela. A gente colocou câmeras aqui na igreja para vigiar, às vezes. Algum barulho à noite, a gente olha aqui dentro, olha ali fora, no portão, no quintal do lado. Tem câmeras. E essas câmeras estão ligadas na internet. A tecnologia é incrível, né? Se a gente estiver lá em Santos, querendo saber o que está acontecendo aqui, a gente olha pelo celular e vê as imagens. É incrível, né? Eu posso estar lá no Japão, se eu quiser ver o que está acontecendo na igreja, eu vejo no celular. O meu não, porque o meu ainda é meio antigo, mas o do Weber, por exemplo, dá para ver isso. Agora, eu percebi que a imagem mostrada na internet tem um pequeno atraso. Você já sabe disso, né? Trabalho com câmeras. 1 minuto, 2 minutos, acho que até 2 minutos de atraso. Não é em tempo real. A imagem em tempo real a gente vê na TV lá em cima. Ligado as câmeras na TV, a gente vê em tempo real. Mas na internet é um tempo atrasado. Por exemplo, alguém está batendo aqui no portão. Alguém bateu no portão há 2 minutos atrás. A imagem que aparece na internet não mostra, mas vai mostrar 1 minuto, 2 minutos depois do fato acontecer. Na vida espiritual é mais ou menos assim. Você pediu em oração,
já aconteceu, mas você não está vendo ainda, como uma imagem atrasada pela internet. Você não está vendo. Aquilo já aconteceu, mas você não está vendo. Mas é uma realidade. Por que eu não estou vendo aquela imagem na internet? Não aconteceu? Não, já aconteceu, mas minha visão está atrasada, eu não vi ainda. Então o fato de você não ver hoje a sua vitória, a solução, aquilo que já aconteceu no mundo espiritual, não quer dizer que não aconteceu. Já aconteceu, só falta você ver. Mas o fato é que aquilo que acontece, que as câmeras captam, com certeza vai aparecer na imagem da internet, e aparece. Às vezes você até pensa, olha, chegou tal pessoa no portão e não apareceu aqui na imagem. Olha, aconteceu isso no meio da rua e não apareceu aqui. Será que falhou? Não. Aí daqui a pouco a gente vê, olha, está acontecendo agora. Olha aquele carro que passou ali. A gente escutou o barulho, passou um caminhão, não aconteceu aqui, mas agora está aparecendo. Então, é assim na vida espiritual. Pode ser que você não tenha visto, contemplado, não viu, não percebeu, mas já aconteceu no mundo espiritual. A sua vitória já chegou, a solução já aconteceu. Você não viu agora, você não está vendo agora, mas é uma realidade, já aconteceu. Como numa imagem em atraso, vai acontecer na sua vida. Amém? É que nem quando estamos assistindo um jogo de futebol. Você já assistiu um jogo de futebol pela internet? Pelas TV da internet. Quando os camaradas estão gritando gol ali na esquina, você fala, que gol? A bola está no meio do campo, os caras estão gritando gol, mas você tem a certeza que o gol vai acontecer. Você tem certeza que a bola vai lá para o outro lado do campo, vai entrar na rede e vai fazer, porque já aconteceu, é a realidade. Você começa a comemorar antes do gol acontecer, estando assistindo a imagem em atraso na internet, mas você já está comemorando por quê? Você sabe o que aconteceu. É assim a nossa vitória. É assim que acontecem as coisas no mundo espiritual. O mundo espiritual acontece em tempo real. Só que na nossa vida a gente vê acontecer com certo atraso, uma certa demora, porque é como se fosse uma imagem da internet, mas o fato é que já aconteceu. Marcos 10, 27 diz: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas, diga junto comigo, todas as coisas são possíveis para Deus. Todas as coisas, é tudo que é possível, todas as coisas são possíveis. Lucas 18 e 27, o que é impossível para os homens é possível para Deus. O que é impossível para os homens é possível para Deus. O povo de Israel acostumou-se a ver milagres, tantos milagres, mas sempre incrédulos. Foram milagres dos 40 anos do deserto, foram milagres antes de entrar no deserto, no meio do deserto, depois que saíram do deserto. Quando eles terminaram a jornada pelo deserto, que eles iam entrar na terra da promessa, eles viram uma muralha enorme cair, quase 7 metros de largura, e as muralhas ruíram abaixo, só com toques de trombeta e gritos. Como é possível isso? Aí nós voltamos os olhos lá para trás, na história do começo do povo de Israel. O homem que começou a nação de Israel, Abraão. Quem era Abraão? O Abraão, velho, avançado em idade, incapaz de gerar filhos, casado com uma mulher estéril. Deus lhe faz a promessa: olha, Abraão, de ti sairá uma grande descendência, uma grande nação. Mas como, Senhor?
sua avançada idade, quase 100 anos, minha esposa também, e é estéril. Abraão, creia. Abraão creu, porque o que é impossível para os homens é possível para Deus. Os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. E daí, de uma rocha que não podia mais gerar vida, vem um descendente, outro, surge uma grande nação, e Deus faz milagres através desta nação. Não desista, mesmo quando tudo pareça dizer não, mesmo quando tudo pareça ser impossível, mesmo quando acabarem todos os recursos. Na pregação de ontem, havia possibilidade, qual a possibilidade deles conseguirem pescar alguma coisa? 0,000%. E o que aconteceu? Tiveram uma grande pescaria a ponto dos barcos quase ir a pique. Houve um tempo que era seca, fome em Israel. Uma viúva não tinha nada, apenas uma botijinha de azeite. O que Deus faz? Multiplica aquele azeite, e a provisão que não existia se multiplicou. Creia, mesmo quando os recursos acabarem, mesmo quando faltarem os recursos, mesmo quando não haver solução aparente, e não desista. Hebreus capítulo 10 diz que ainda falta só um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir, virá. Portanto, não recue, não retroceda, porque nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que avançam para a conservação das suas almas. Esforçai-vos, não temeis, fortalecei os vossos joelhos cansados, façam veredas, caminhos direitos para os vossos pés, a fim de que aquele que está manco corrija os seus passos e siga adiante. Hebreus capítulo 12 diz que nós temos uma nuvem enorme de testemunhas ao nosso redor, pessoas que nos conhecem, amigos, familiares. Eles sabem que nós temos uma jornada difícil, eles sabem que nós temos uma prova a completar. Nós temos os anjos dos céus também acompanhando a nossa trajetória, a nossa jornada. Nós temos o Pai a nos olhar, nos acompanhar. E toda essa nuvem de testemunhas, alguns estão torcendo para que a gente desista, porque existem também as potestades malignas do ar, de olho em você, querendo que você desista, querendo que você retroceda, querendo que você volte atrás. E outra nuvem de testemunhas torcendo por você. E acima de todos, o Pai que investiu a vida do seu Filho Jesus na sua vida, que deixou Ele derramar todo o seu sangue até a última gota, para que você pudesse ter vitória. Ele torce pelo seu triunfo, pelo teu êxito, pelo teu sucesso, e Ele não quer que você desista, mas que você siga em frente. Curva a sua cabeça junto comigo e ore nesse momento. Se você estava sem força, chegou aqui a ponto de desistir de alguma coisa, medo de enfrentar alguma situação, nesta noite você recebeu a palavra da vitória. Nesta noite o Senhor te disse que esse problema, essa situação que você vê hoje deixa de ser um problema, que ainda que você não veja a imagem em tempo real, já aconteceu no mundo espiritual, e que você verá é um fato, porque a palavra do Senhor diz que tudo o que pedirmos em oração, cremos que já recebemos, e assim será conosco. Portanto, Senhor, assim como Moisés te conhecia,
Ele sabia que tu ia dar o livramento. Antes mesmo de tu falar, ele já sabia. Ele já estava antevendo a vitória. Ele teve coragem de liberar aquela palavra profética. Ele teve coragem de instruir o povo, de conduzir aquele povo. Nós queremos ter também essa intimidade contigo, Senhor, e saber, ainda que tu não falou, ainda que tu te permaneça calado, cremos, confiamos que tu irá fazer, que tudo irá acontecer, que a vitória é certa, porque tu és fiel, tu não falhas. Senhor, dá essa certeza, essa convicção na vida, no coração de cada um dos filhos teus aqui nesta noite, Pai, e que cada um possa sair daqui com a sua vitória, Pai, que cada um saia daqui, Pai, com a certeza do êxito, com a certeza do triunfo, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, a vitória é nossa pelo sangue da cruz, a vitória é nossa e é certa.